O assunto mais comentado da semana foi das turistas de Goiás, né, lá de Goiânia, que programaram férias para a Alemanha e quando chegaram em Frankfurt, tomou uma cana da polícia, porque na minha bagagem tinha cocaína. Graças a Deus não é um fato recorrente, é uma coisa muito extraordinária, mas, via de regra, a gente vê esse tipo de circunstância criminal ocorrendo pelos mais variados aeroportos do mundo. E eu, sincero e honestamente, falo que é uma coisa muito simples você viajar com segurança, principalmente para fora. Então, se você vai viajar para fora, tem alguns cuidados, coisinhas bobas que você pode usar no dia a dia, principalmente para quem faz isso com muita constância, e às vezes é o meu caso, eu uso desses artifícios sempre. Então eu digo assim, pô, na minha bagagem tem cocaína. Se o sujeito sai de férias e quando chega no aeroporto, pegam ele lá com cocaína ou qualquer outro tipo de droga na bagagem, o que se deve fazer? Pois bem, se a droga for dele, eu costumo dizer que você tem que cooperar. Coopera com a polícia, coopera com a justiça, para você não tomar uma cana excessiva. Então, coopera. Mas o caso não é esse. O caso das moças, a droga não era delas. Eu acho que está mais do que provado. A Polícia Federal brilhantemente tem todo um esquema para elucidar esse tipo de crime com facilidade, que é o caso das moças. Infelizmente, não é tão fácil remeter esses autos até a Alemanha e convencer a autoridade de outro país de que a polícia brasileira está falando a verdade. Então, o que se deve fazer se a droga não for sua? De fato, você não conhece, você não tem nenhum indício de que essa droga é sua. Bem, eu costumo dizer que você tem que entender como é que ocorre, como se processa aquele ato de despachar a bagagem. Quando você faz o check-in na companhia aérea, você chega, você é atendido por um funcionário que pesa a sua mala, tem um peso ali quase que certinho, né? As balanças não são de tanta precisão, mas a coisa é de poucas gramas, né? Tem que lembrar disso. E eles emitem, né? Imprimem uma etiqueta com o peso da sua mala, o horário, a data, hora e minutos. Alguns casos têm até os segundos. Isso é muito importante para provar, caso ocorra, de que berimbau não é gaita, que o que está ali dentro não era seu, que de fato lhe pertencia, foi retirado. Então, essa bagagem é pesada, depois ela é jogada na esteira, passa, muitas vezes, 99,9% das vezes, passa por um controle da autoridade, seja ela qual for, polícia ou Receita Federal, ou que o valha em outro país, que é liberada para acomodação na aeronave. Então esse processo ali saiu da esteira, ela vai ser acomodada ali em algum lugar para revisão das autoridades e depois é liberada novamente para que a empresa aérea faça a acomodação. É nessa hora que o vagabundo, é nessa hora que o pilantra dá o pulo do gato. É nessa hora que ele tira, que ele mexe, que ele furta, enfim, que ele faz qualquer coisa para ganhar uma grana. E aí você não tem controle. A autoridade já liberou a mala, já liberou. E você está lá no saguão, muitas vezes já entrando na aeronave, imaginando que sua mala está bonitinha e que você vai retirá-la lá no seu destino. Não, ela foi adulterada por safados criminosos, né, que fazem parte dessa rede internacional de tráfico de drogas. Então, chegou lá, o que é que você pode fazer se você for pego e a mala não for sua? Eu digo que começa antes todo esse processo. Eu vou falar por mim. Eu fotografo, né? Eu filmo todo o conteúdo da minha mala, todo. Então, assim, e faço um rol descritivo do que tem dentro. Você tem
duas calças jeans, um paletó, X meias. Eu gosto de fazer esse descritivo e ainda vou além, né? Quando eu sou atendido pelo funcionário da companhia aérea, eu costumo gravar o nome dele, né? Eu faço um vídeo rindo, enfim, para que marque a minha fisionomia, e caso eu precise, eu vou utilizar daquele funcionário para dizer que eu estava ali, que ele lembra que a minha mala é da cor azul, no meu caso é sempre uma mala vermelha, e aí eu tenho um motivo, cheia de dispositivos dentro que identifica se é minha ou não. E eu faço uma vistoria completa, eu filmo as cavidades, aquela parte da estrutura que tem um zíper, eu nunca carrego nada ali, e como ela é minha desde sempre, eu sei que não tem nada na estrutura. Então, assim, é impossível bater peso, bater data, impossível dentro da minha mala. Então, assim, ela foi despachada com 11 quilos e 300 gramas. Ela tem que chegar com 11 quilos e 300. O cara tem que ser muito ninja para ele tirar exatamente o conteúdo e colocar o conteúdo da droga. Ele tem que ser muito bom e ele não tem esse tempo. Então, a mala vai chegar com divergência de peso e com toda... E se for averiguado a fundo, né, vai ver que ela não é minha. Eu costumo, antes de fazer o check-in, eu costumo fazer aquele invólucro plástico, né, de filme, só que eu abro a mala, eu deixo que a autoridade, que são várias câmeras, principalmente nos grandes aeroportos, filmem essa mala. Ela está sendo filmada e eu mexo nela de propósito para que as câmeras captem o conteúdo dela. Então, quando ela é insufilmada, acho que não sei o termo correto, ela vai receber um peso ali, o cara também vai pesar, naquela etiqueta tem um peso, esse peso vai bater com a da companhia aérea que recebe uma outra etiqueta. Então, assim, para o cidadão, normalmente ele vai fazer isso com outra mala. Então, vai ver lá que a minha mala é vermelha e a mala que chegou lá com... seja o que for, é azul. Essa mala não é minha, mas a etiqueta é sua. Não, eu tenho como provar que ela não é minha, porque eu filmei todas as operações que envolveram ali a minha viagem, o antes e o durante, né, até o check-in, eu filmei ela, então eu tenho como provar. E outra coisa, puxe lá nas filmagens do aeroporto onde eu embarquei, você vai ver que essa mala não é minha. Mantenha calma. Acho que as moças, apesar de já estarem presas na Alemanha há mais de 30 dias, né? E isso já é uma coisa absurdamente inadmissível, mas é manter a calma e provar que é fácil, é muito fácil provar de que esse conteúdo ilícito não é seu. No caso delas, parece que o conteúdo inteiro, que a mala foi trocada inteira. Eu não tive detalhes, não li detalhes dessa operação. Então, é manter a calma e fazer eu filmo sempre, eu fotografo antes, eu dou à companhia aérea, mesmo que ela rejeite, mas eu dou um rol descritivo do que tem dentro. Tem coisas minhas que são caras e que vai me custar muito dinheiro eu ter que comprar outro, como perfumes, né? E alguns outros objetos de uso. Às vezes eu despacho até meu notebook, se for o caso, não costumo fazer isso. Então eu dou esse rol descritivo à companhia aérea, então tá aqui o rol descritivo e cabe à companhia aérea aceitar ou não. Pois bem, mas eu gravo isso, então o funcionário foi fulano, foi atendido, ele acatou, sim, ele pode pedir para abrir a mala para fazer uma conferência, e aí eu dou graças a Deus, porque se ele pedir isso, ele vira minha testemunha. Automaticamente. Então, se eu digo que tem um óculos Ray-Ban lá dentro, tal, ou uma caixa de som, enfim, o funcionário pode pedir para abrir. Não, eu quero fazer a conferência. E além dele estar vendo o conteúdo, está sendo gravado. Então, eu não vou ter problema no destino, porque na origem eu tenho testemunha, certo? Quase de fé pública, de que aquele conteúdo não é meu. Ah, e se tiver dentro da estrutura da mala? Bem, aí, nesse caso, você se envolveu numa trama ainda maior, porque isso foi antes, entendeu? Se a mala for sua e estiver na estrutura, me desculpe, mas tem alguém aí muito próximo de você que fez isso. No meu caso, é impossível.
A minha mala nunca sai do meu campo de visão e na minha casa só quem utiliza é eu ou a minha família. Então, é impossível ter na estrutura das nossas malas qualquer coisa que não seja a original, né? E no caso da minha mala já viajou pelos 5 continentes, então ela nunca foi parada, então não tem problema. Então, é uma coisa muito simples, é ter esses cuidados. Ah, ninguém tem. Claro que sim. Quantas vezes você viaja por ano? 5, 6, 10? Talvez torne-se cansativo. Mas você viaja uma vez a cada 2, 3 anos, você pode fazer isso, sim, senhor. Você pode fazer um rol descritivo, filmar tudo, ter esses cuidados. Aquela coisa que é muito caro filmar ali, envolver naquele plástico, eu acho, sim, eu acho caro. Principalmente aqui na Europa, é absurdamente caro, porque em euro, né? Nos Estados Unidos também, alguns nem têm. Lembrando que alguns aeroportos nem tem aqueles lacres que é muito comum no Brasil de zíper. Muitos aeroportos pelo mundo, e eles costumam dizer que isso é coisa de brasileiro, dizendo que nesse caso nós somos desonestos, né? Então, muitos aeroportos aqui em Portugal não se tem lacre para zíper. Nos Estados Unidos também não se tem lacre para zíper. Então eu carrego os meus. Eu tenho os meus lacres, seja das companhias aéreas, A, B, C, eu sempre carrego 1, 2 a mais, eu tenho sempre isso comigo, porque o lacro é uma proteção, é uma forma de identificar melhor a minha mala. Então eu vou ali, fotografo aquele zíper, faço toda essa composição de segurança e nunca tive um problema. E para o vídeo não ficar muito longo, certa vez eu estava indo para Houston e eu fiz uma escala na Cidade do México. Eu fui de Aeroméxico e eu eu tinha que pegar a mala. E eu fui chamado, antes mesmo de ir para a esteira, eu fui chamado e um policial me disse: essa mala é sua? E eu olhei primeiro a estrutura completa, porque eu tinha feito tudo isso. Disse, sim, ela é minha. O conteúdo dela é seu. Eu disse, sim, é meu. É meu. Podemos abrir? Claro, não vou negar. E ele abriu e não tinha nada. Foi uma suspeita qualquer, bem. Mas antes eu vi, a mala era minha, o plástico batia com a etiqueta que eu tava, a etiqueta da companhia aérea sim batia. Eu vi em cima da pesagem, dava o mesmo peso. Foi eu que fiz a mala, não foi ninguém. Então não tinha nada que pudesse me deter naquele país que é o México. Fui liberado rapidamente, com muita elegância, né, dos policiais, e tudo correu muito bem. Então essa é o meu conselho, né? Coloque pontos de segurança dentro da sua mala. Olhe item por item, anote isso, mostre a companhia aérea, veja a pesagem, fotografe a pesagem, além da etiqueta, faça tudo o que for possível para identificar que aquela mala é sua, que ela não foi violada, e você não vai ter medo se abrirem e dentro não vai ter nada, porque não vai aparecer um Mr. M para colocar ali 1 quilo, 2 ou 3 de qualquer outra coisa. Se não for a sua mala, é simples, ela não é a sua mala. E aí você prova que ela não é a sua mala. E é muito fácil provar. É o caso das moças aqui em Frankfurt. Eu não sei porque até agora essa celeuma toda de manter as 2 moças em cárcere, né? Sendo que já ficou mais do que provado que as malas que elas despacharam não são as mesmas que elas receberam. Então, é isso que mostra as reportagens e é isso que deveria ter relevância para as autoridades da Alemanha julgarem o caso dessas 2 moças que devem estar vivendo o inferno astral. Então, se vocês seguirem, se as pessoas seguissem todos esses pequenos conselhos, com certeza, na hora H, se ocorresse um problema desse, você estaria mais tranquilo e dizer, não, sim, lava a alma, dizer, essa mala não é minha. O que tem aí dentro eu não sei, mas não é minha. A minha, sim, é essa daqui que foi filmada e tinha isso, 2 calças, 3 camisolas, enfim, o conteúdo que você declarou, o conteúdo que você fez filmar algumas vezes, você mesmo filmou e você não está recebendo. Dicas importantes para quem viaja. Tem outras dicas
para viagens de ônibus e tal, mas aí ficaria um vídeo muito longo e eu espero que sirva para alertar pessoas que viajam fora do Brasil. Forte abraço, eu sou Champ Brasil, moro no meio do mundo e já conheci alguns tantos países de avião, né, e sempre procedi dessa forma. E dessa forma nunca tive um único problema com a autoridade aduaneira, ou alfandegária, ou policial, graças a Deus. Forte abraço e numa outra oportunidade eu faço outros vídeos para divulgar essas pequenas dicas. Fui!